Não sabe você onde você está agora? Teria perdido os sentidos? Saberia você que nós estamos todos no fim dos tempos? Onde estamos parados? A que hora estamos vivendo? Em que lugar estamos? Sim, somente através da simplicidade e da humildade é que nós podemos constatar onde Deus está. Gota de sangue que corria em sua face, eu também estava lá. Quando o suor caía sobre a areia quente, eu também estava lá. Quando subi ao monte com a cruz ao Calvário, eu também estava lá. Quando na cruz gemia, seu corpo doía, eu também estava lá. Sou eu quem inspiro a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estavas a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estará. Dor que curava, cegos que enxergava, eu também estava lá. Quando foi batizado e da água saiu, eu também estava lá. Quando ressuscitou e subiu para o céu, eu também estava lá. Quando línguas de fogo enchendo a todos, eu estava lá. Sou eu quem inspiro a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estará. Sou eu que inspiro a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estará. Pra
tá junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estará. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O pão é humilde. O pão está ao alcance de todos. Todos comem do pão. O pobre, o rico, aquela pobre criança pode pôr um pedaço de pão na boca. E ele está em todas as mesas. O pão é humilde. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quão humilde Deus se faz. Mas é justamente por Deus se fazer humilde é que nós nos tentamos fazer a nós mesmos algo grande, algo importante. Na humildade e na simplicidade, Deus se esconde dos sábios e entendidos. Foi a melhor maneira de Deus se esconder na terra. Foi na simplicidade, foi na humildade. Por isso, ele passaria por despercebido. E Jesus orou ao Pai, dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus se esconde e se revela em simplicidade. O pão é humilde. E sempre que Deus visita o homem, é em simplicidade, em humildade. Agora, sendo ele a palavra de Deus, que por sua vez é o pão da vida, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João no deserto. E isto convida a todo o mundo religioso a fazer uma análise: onde estaria Deus se revelando nesta hora que se exige tanta pompa, tanta aparência, tanta sabedoria humana, tanta percepção humana? Sempre Deus esteve em alguma parte em que o homem não pudesse esperar que ali ele estivesse. Mas Deus sempre soube e sabe onde ele está. E ele sabe o que está em você. Se ele está em você, você sabe. E muito mais ele. Você está nesta hora sentado numa cadeira junto à mesa? Você está sentado num sofá? Você está num carro? Você está numa cama? Você está num rancho? Aí na roça? Na fazenda? Você está aqui na cidade, numa boa casa? Ou na favela? Você sabe onde você está. Eu sei onde estou esta hora. Deus sabe onde Ele está. Muito mais Deus. Deus sabe onde Ele está. Porventura, não sabe você onde você está agora? Teria perdido os sentidos? Saberia você que nós estamos todos no fim dos tempos? Onde estamos parados? A que hora estamos vivendo? Em que lugar estamos? Sim, somente através da simplicidade e da humildade é que nós podemos constatar onde Deus está. Deus tem um lugar escolhido para fazer habitar ali o seu nome. E isto foi um tabernáculo construído sob sua própria orientação.
E este tabernáculo fala justamente do seu corpo. E o seu corpo fala, por sua vez, de sua igreja. A sua igreja fala de você, do cristão individualmente, como membro deste corpo. O sangue está nele, está irrigando. O seu espírito está no seu corpo. O seu coração está no seu corpo. Todos os seus órgãos, que te faz uma pessoa perfeita, estão trabalhando em conjunto, com unanimidade e na maior simplicidade. O que você é mesmo está encoberto até seus próprios olhos. Você não vê seu coração, você não vê seu estômago, intestinos, cérebro. Você não está vendo as partes principais de você. Você está vendo simplesmente a pele. Você está vendo apenas o exterior. Mas tudo isso está dentro de você. E Deus? Isto é como alimento, isto é como pão. O homem se nutre naturalmente dos alimentos que seu corpo carece. E ele é o pão composto da flor de farinha, do azeite, do incenso, e levado ao fogo do altar. Deus ensinou a fazer este pão lá no Velho Testamento. Era com a flor de farinha, isto quer dizer Jesus. Era com azeite, isto quer dizer o Espírito Santo. Tinha que ter incenso também, que quer dizer a intercessão. E isto era levado ao fogo do altar, que quer dizer o Calvário. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. Em Isaías 53, nós encontramos que ele foi levado ao Calvário. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E com humilde Deus se faz. Com humilde Deus se fez. Com simples Deus se fez. Com simples Deus se faz. E com simples Deus se fará. O fracasso do homem religioso está sempre no esperar Deus em grandes coisas. Você sabe de uma coisa? Não é somente a fome que está matando. A obesidade está matando mais do que a própria fome. A maioria das pessoas que morrem de infarto cardíaco, isto é causado pela obstrução das coronárias. Isso advém justamente da abundância de comida, de massas, de alimento. A causa-morte não está sendo fome, no sentido nutritivo, mas também está sendo a gula. A mesa cheia, a mesa farta, a falta de simplicidade. Por isso Salomão disse: eu não peço pobreza, mas também não peço riqueza, que não me falte o pão de cada dia. E você sabe que esta mesa cheia de interpretações, essa mesa cheia de dogmas, dentro da mensagem mesmo, de coisas difíceis para prender o povo a um homem, a um líder, a um mestre, entre aspas, a um apóstolo, entre aspas, e até mesmo a pastores, a evangelistas, os quais, na verdade, devem ser reconhecidos, olhando pelo prisma correto, até mesmo o bispo deve ser reconhecido dentro da Bíblia Sagrada.
É certo que esta mesa parca, sem alimento nutritivo à altura, está matando. Ela deixa em carência a pessoa se enfraquece, fica anêmica, sujeita aos vírus, sujeita às bactérias com facilidade, adquire doenças. O organismo fica desnutrido. Mas, por outro lado, esta abundância, você vê que o altar de Caim foi abundante, foi rico. Ele era rico como Laodiceia agora é rica, e diz que não tem falta de nada. O que nós estamos precisando é de fato de um altar simples, de um pão simples, sem complicação, que não faça de ninguém um Dom Alguém, porque Deus, sendo de fato o único alguém que existe em todo o universo, se fez tão humilde, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Mas nós temos de ter algum peso sobre nós para nos fazer encurvar, dobrar as nossas cervizes, para reconhecermos que somos homens e que somos fétidos. E que quando nós dissemos somos ricos e de nada temos falta, não passamos de pobres, miseráveis, desgraçados, segundo a linguagem bíblica, em Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Agora veja, meu ouvinte, quão simples Deus se faz. Em todas as eras da igreja, Ele se manifestou de uma maneira tão simples. E não havia de ser rejeitado por outra gente a não ser pela semente da serpente, que são os cabeças religiosos. São os líderes religiosos, porque eles estão com suas mesas fartas, estão com suas cabeças cheias de interpretações. Dentro da mensagem, há tanto intérprete dos 7 trovões, da terceira puxada, da ressurreição, do alarido, da voz do arcanjo, da trombeta de Deus. A mulher não tem que interpretar genética alguma, lei de concepção alguma para dar à luz o filho. O profeta diz: eu não entendo a sua mecânica. Maria não podia entender como ela conceberia daquela forma que o anjo lhe anunciou. Mas isto aconteceu. Como pode depender da razão, da lógica, da consciência, dos sentimentos, dos olhos, da audição, do paladar, do tato, do olfato? Deus, para ser compreendido, para ser recebido, não depende da carne nem do sangue, isto quer dizer, não depende dos sentidos. Então, 7 trovões, a ressurreição, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, as últimas coisas que precedem o rapto, não dependem do nosso entendimento, não dependem da nossa carne nem do nosso sangue, mas sim daquele Pai que revela. Quando a carne e o sangue de Pedro entraram em ação, Jesus Cristo logo disse, ordenou: para trás de mim, Satanás, não atravesse o meu caminho. Quão humilde Deus se faz, torna-se em pão, o pão que pode estar em todas as mesas, o pão que pode ser alimentado, comido, ingerido pelo pobre e pelo rico, por todas as classes. Mas uma coisa é certa, depende da pessoa.
Depende do homem sentir necessidade dele, como ele é. Ele não é mais do que isto. Deus, nesta dimensão, não é mais do que a palavra escrita. Não é mais do que Atos 2:38. Ele não é mais do que o Pai no Filho. Ele não é mais do que aquele que tem o Filho tem também o Pai. Deus nesta dimensão não é mais do que isto. Quem vê a mim vê o Pai. Não é mais do que isto. Eu e o Pai somos um. Não é mais do que isto. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, este Pai que nunca foi visto, mas tornou-se conhecido através do Filho unigênito que estava no seu seio. Isto é simplicidade, isto é flor de farinha, isto é azeite, isto é incenso, isto é fogo do altar, isto é Jesus Cristo, esse é Espírito Santo, a intercessão, é o Calvário, isto são as pisaduras de Jesus, o pão da vida, é fé em Isaías 53, o pão da vida é fé em São Mateus 28, verso 19, sendo cumprido em Atos 2:38 e demais referências. Você deve se nutrir para dar o melhor para o Mestre. E o melhor é uma fé simples. O melhor para o Mestre é uma fé na mensagem do dia. Uma fé simples, sem interpretação, sem presumir, sem conjectura. É a fé na cura divina, que você pode ser curado agora. Você tendo fé em Deus, é a única maneira de agradá-lo. É tendo fé em Deus. Ninguém pode agradá-lo sem fé. É impossível agradá-lo. Hebreus 11. Então nutre-se para dar o melhor para o Mestre. O melhor que aquela mulher pôde dar para Jesus foi fé. O melhor que Abraão pôde oferecer a Deus foi fé. O melhor que você pode oferecer agora é fé na sua genuína palavra, sem complicações. É altar simples, é o pão simples do céu, flor de farinha, azeite, incenso, fogo do altar, Jesus, Espírito Santo, intercessão, Calvário, fé. Nutra-se para dar o melhor agora para o Mestre e receba dele aquilo que ele está lhe dando nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém.